Sei que tens ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Muito bem, que Deus abençoe a todos poderosamente. Estamos aqui agora com todos vocês, através desse vídeo, para trazer ao seu coração uma palavra amiga. Fiz desse meu coração o teu Moriá. Pode provar. Muito bem, sejam todos bem-vindos com o pastor Marcelo, o amigo do povo, a qual nós temos uma palavra de fé para o seu coração, hein? E o título dessa mensagem é Cuidado com as aparências e o engano do inimigo. Os meus sonhos, do que a vida me deu, digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos. Hino lindo e abençoado na interpretação do nosso amado irmão J. Neto. Sei que tens ciúme da minha adoração. Fique conosco até o término desta mensagem, porque eu tenho a completa certeza que Deus, Ele tem algo preparado para a sua vida. Muitas são as pessoas que têm pedido para Deus um sinal, uma resposta, uma direção. E Deus, então, através da nossa vida, à luz da Bíblia, vai trazer para você aquilo que tanto você necessita. Fique junto até o término desta palavra de fé, pois esse é o programa Tempo de Vitória. Meu coração, o teu Moriá, pode provar minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Escolhi. E vamos à palavra de Deus que se encontra no livro de Josué, capítulo 9, a qual o título dessa mensagem, a qual Deus colocou no nosso coração, é Cuidado com as aparências e o engano do inimigo. E diz assim a Bíblia, no livro de Josué, capítulo 9. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus,
os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Diz a Bíblia: se ajuntaram eles de um comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então ali eles tiveram uma estratégia. Eles colocaram um plano. Eles se reuniram e ali, entre comum acordo, fizeram um plano para tentar derrotar o povo de Deus, o povo de Israel. Mas a Bíblia também, ela nos diz, caro amigo ouvinte, no livro de Marcos, no capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 27, ele vai dizer sobre o reino dividido, a casa dividida. Mas eu gostaria que você meditasse comigo no livro de Lucas, capítulo 11, do versículo 21 até o versículo 23, que também faz menção desta palavra, da mesma palavra que se encontra no livro de Marcos, capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 27. Então nós iremos meditar em Lucas, capítulo 11, do 21 até o versículo 23, que diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. E esse valente, bem armado, a qual a Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo aqui através do Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, sou eu, é você, somos nós, que temos a armadura do Espírito, que temos uma vida com Deus. Então, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Mas no versículo 22, ele vai fazer um alerta. E ele diz: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele. E quem é esse valente mais valente do que a gente? A qual a Bíblia quer dizer: o valente mais valente do que aquele que está fora da direção de Deus, que está fora do propósito, que está fora do revestimento, da cobertura espiritual. Então, sobrevindo, porém, um mais valente, que é o diabo, vence-o, tira-lhe a armadura em quem confiava e lhe divide o quê? Os despojos. Ele divide tudo aquilo que essa pessoa tinha. E é isso aqui que nós estamos vendo que está acontecendo aqui com Josué. Josué, ele tinha acabado de vir de uma grande batalha. Aquilo que Deus, ele fez diante das muralhas de Jericó, ecoou por toda a circunvizinhança, ecoou por todos os lugares. E essa mesma palavra, esse grande feito, também tem chegado até nós no dia de hoje, onde se ajuntaram os fariseus, os heteus, os amorreus, todos aqueles povos, para tentarem o quê? Afligir ao povo de Israel. E aqui vai dizer que os povos, os gibeonitas, no versículo 3, que nós iremos acabar de ler daqui a pouco, eles tiveram uma estratégia. Mas por que nós lemos agora o livro de Marcos, o livro de Lucas, falando do valente? É porque o diabo, ele não age sozinho.
O reino das trevas não é tão desorganizado assim como muitas pessoas pensam, como muitas pessoas entendem, que há uma rivalidade, que há uma luta, que há uma briga entre eles. Não, porque o próprio Senhor Jesus, ele diz nesse texto, que o reino dividido não subsiste. O reino dividido não pode crescer, não pode o quê? Reinar. Então eles se ajuntaram. Eles se ajuntaram às forças, criaram ali uma estratégia para poder derrotar o povo de Deus. Assim é o reino das trevas contra a minha vida e a sua vida. Ele sempre vai querer atacar no ponto mais fraco. Aonde houver uma debilidade, uma brecha, um momento de fraqueza, ele vai usar essa ocasião para então infiltrar sobre a minha vida e a sua vida. Então ali, naquele momento, aonde ele achar uma oportunidade, porque o mal, ele vive de oportunidade. Talvez você é uma pessoa que agora está ouvindo essa mensagem, essa palavra, e você tem dado oportunidade para o mal ganhar espaço na sua vida, e nós iremos ler aqui que o mal vai entrar dentro da aldeia, o mal vai atingir o coração, o centro do exército de Josué, e vai conseguir estabelecer aquilo que ele tinha programado, aquilo que ele tinha feito, aquilo que ele tinha planejado. Talvez você tenha mostrado fraqueza no agir do seu falar. E nós não podemos ser levados pelo calor da emoção. Quantas são as pessoas que são levadas pelo calor da emoção em um momento a qual elas têm que ter domínio próprio, têm que ter estabilidade, têm que ter discernimento, e ela não tem. Ela se deixa levar pelo calor da emoção, pelo impulso daquele momento a qual ela está vivendo, e ela tem botado tudo a perder. A falta de direção, a falta de oração, a falta de você colocar nas mãos de Deus todos os seus planos, é um efeito desastroso para a sua vida. Foi um grande efeito desastroso aqui para Josué. Josué, um homem de guerra, um estrategista, um homem que aprendeu do lado de Moisés, um homem escolhido por Deus. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Mas às vezes nós olhamos e não damos tanta importância como se é devido dar para certas questões ou ocasiões que tem na nossa vida, e nós abrimos mãos de pedir o conselho a Deus. Talvez até ir numa festa, não tem nada a ver eu ir naquela festa, mas talvez tem. Talvez está ali a grande oportunidade do mal para destruir a sua vida. E vamos dar continuidade a isso. Vamos lendo aqui. Olha só a estratégia dos gibeonitas. Olha olha o plano maléfico. Olha o plano diabólico que eles tiveram. Eles pararam, sentaram, arrazoaram entre si, trocaram ideias, e tudo começa onde? Em uma mesa. Tudo começa em uma reunião. O Espírito Santo me faz lembrar no livro de Reis que tudo que o exército inimigo contra o povo de Deus maquinava em oculto, Deus revelava ao profeta Eliseu. Deus, ele revelava ao profeta. E Deus está trazendo para você hoje, nesse momento, uma palavra revelada para a sua vida. Deus, através dessa palavra, vai mostrar para você aquilo
que está acontecendo de mal. Porque a sua vida não anda, porque a sua vida não prospera, porque você não avança, porque você não cresce, porque talvez sempre você tenha voltado ao mesmo lugar. É aquela antiga frase dos 2 passos para frente e 10 para trás. Mas é verdade, irmão. Às vezes, esta é a situação que você tem vivenciado na sua vida. Versículo 3. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema. Estratégia. Eu quero chamar a tua atenção aqui agora no versículo 3 para um grande fato, para uma grande consequência, que nós devemos estar alerta para que nós não venhamos se perder. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o quê? O que Josué fizera com Jericó e com Ai. Aqueles moradores ouviram falar da fama. E quantas são as pessoas que têm se perdido por causa da fama? Receberam de Deus. Receberam ou não receberam? Receberam de Deus. Eles estavam aqui fazendo tudo certinho. Talvez você fez tudo certinho até hoje. Você foi lá, recebeu a estratégia, rodeou as muralhas, na 7ª vez tocou a trombeta, fez tudo que Deus mandou fazer. Passou dali, avançaram, viram aquela pequena cidadezinha de Ai, Deus deu a direção, ei, vai lá, faz isso, aquilo outro, mas não toca em nada. Destrói tudo. Porém, pessoas mal intencionadas que estavam ali dentro foram lá e pegaram o quê? A capa Babilônia. Pecado de Acã. Foram lá e tocaram tentando esconder aquilo que não podia esconder. Deus vai, adverte a Josué, porque Josué foi consultar a Deus, falou: Senhor, mas por que nos sobreveio tudo isso? Por que se levantou essa situação na minha vida? E Deus foi lá e falou: ó, Josué, tem anátema, tem pecado escondido. Fizeram isso, fizeram o que não deveriam ter feito. Josué foi lá, pegou as pessoas, colocou a casa em ordem. É isso que nós temos que fazer quando existe o pecado, quando existe uma mágoa, quando existe um mal, um ressentimento forte, uma coisa que não deveria ser feita. A gente coloca diante de Deus, pede perdão, se lava, se restaura, sacode a poeira e dá volta por cima. Voltamos a caminhar. Porque o que Deus ele mais quer, não quer te ver prostrado. Quem quer te ver parado, choramingando, cabisbaixo, é o diabo, é o mal, é a força negativa. Não, Deus não. Deus ele fala como ele diz lá no Apocalipse: lembra da onde caístes, volte à prática das primeiras obras. Ele quer te ver lutando, ele quer te ver em pé. Ei, esqueça o passado e vamos em frente, mas vamos se restaurar, vamos novamente ter uma vida com Deus. Foi isso que aconteceu. E eles foram lá, se restauraram, Deus deu a direção e falou: vai, porque agora vocês vão vencer o povo de Ai. E assim aconteceu. Foram lá, destruíram tudo, fizeram como manda o figurino, como manda a palavra de Deus. Porém, a fama. Muitas pessoas têm se perdido com o quê? Com as bênçãos. Aqui o erro deles foi a fama. E você vai entender por que eles se deixaram se perder com a fama. Porque a partir do momento que você se acha superior, ou você olha com um olhar altivo,
e não dá muita importância para coisas pequenas, Deus, ele olha para você assim, ele fica esperando o que vai sair de você. Quando Deus, ele deixa acontecer na nossa vida um momento difícil, quando Deus, ele deixa acontecer um momento difícil na nossa vida, ele fica esperando e observando para ver o que vai sair de nós diante daquela situação. Aquilo que você aprendeu na sala de aula, que é a igreja, que é onde você se reveste das armas espirituais, para colocar em prática no campo de guerra, no campo minado, que é lá fora, aonde muitas vezes seu pastor não vai estar próximo de você, o seu líder espiritual não vai estar próximo de você, mas você sabe que Deus, ele está junto com você e ele é contigo. E daqui a pouco nós iremos falar acerca dessa palavra, Deus é comigo. Então Deus, ele ficou ali esperando o que iria sair de Josué. O que ia sair daquelas pessoas que estavam junto com ele, que estavam ao seu lado. Talvez a situação difícil do seu ministério, ou a situação difícil da sua empresa, das pessoas que estão do seu lado, não são os seus empregados, não são os seus obreiros, mas a liderança que está do seu lado. Porque aqui o Senhor esperava que alguém se levantasse com todo respeito e temor à liderança de Josué e dissesse para ele: mas Josué, vamos consultar ao Senhor, vamos falar com o nosso Deus, porque a ordem foi para que nós viéssemos esmagar a todos os nossos inimigos. E aqui a palavra de Deus, ela diz, ela nos orienta que Josué, ele se deixou levar pelo sentimento, por aquilo que os olhos dele deixaram apresentar. E tem muita pessoa, meu irmão, minha irmã, que vai chegar perto de você como um coitadinho, como uma coitadinha, mas dentro do seu coração ela sempre está maquinando mal. Ela sempre quer tirar proveito da situação. Ela nunca está à disposição para estender a mão, mas ela está com uma fúria dentro de si para arrancar, para tirar aquilo que é seu. Se ela puder tirar o teu casamento, ela vai tirar. Se ela puder roubar o seu marido, ela vai roubar. Se ela puder roubar a sua esposa, vai roubar. Se puder passar a perna no seu local de trabalho para ficar no seu lugar, ela vai fazer. Ela vai chegar dizendo que é seu amigo, que é sua amiga, com tapinha nas costas, conta comigo, eu estou aqui para o que der e vier, mas ela, na próxima oportunidade, ela vai te dar uma rasteira. E Deus, ele fala com muitas pessoas que agem assim, porque não vigia. Meu irmão, minha irmã, a fé não é sentimento. A fé não é algo visível, mas é algo que através da palavra, ela traz uma certeza dentro do nosso coração. Ela traz uma certeza dentro da nossa vida. Por isso Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé. Porque ele creu, ele acreditou. Ele até ficou desanimado, diz o texto. Mas Deus foi lá e o animou, o reanimou. E Deus, ele está te reanimando através dessa palavra, através dessa mensagem.
Ele não quer que você fique nessa situação. Ele quer restaurar a sua vida. Mas ele está mostrando para você o fato que te levou à ruína. O fato que te levou à derrota. E é o fato que tem levado muitas pessoas a perderem a posição de honra, de dignidade, a qual Deus ele te colocou um dia. Pelo sentimento. Muitas pessoas têm abrido mão de ministério, têm abrido mão de casamento, têm abrido mão de propriedades. Pelo sentimento. Muitas pessoas têm abrido mão do seu filho, da sua filha, deixando de lutar, deixando de orar, de buscar, porque diz assim, não tem mais jeito. Só não tem jeito para a morte, se Deus não intervir. Porque se Deus falar que o morto vai reviver, ele vai reviver. Talvez você jogou a toalha e disse, eu não oro mais por fulano. Eu não oro mais por ciclano. Ciclano só me dá dor de cabeça. Mas talvez você se esquece que um dia você foi pior do que fulano, do que ciclano, do que beltrano. É através da fé, meu irmão. E a Bíblia, a palavra do Senhor, ela vai dizer, se nós não orarmos pelos nossos familiares, pela nossa família, nós somos piores do que os descrentes e temos negado a fé. O que é negar a fé? É apostatar da fé. É dizer, essa fé que eu estou colocando em prática é vã. Por quê? Porque não está adiantando nada, porque eu não estou vendo. Meu irmão, você não planta hoje uma semente na terra e daqui 15 minutos você vai querer colher o fruto que você plantou. Leva tempo. E a partir do momento que você colocou na mão de Deus, você rega a tua semente com lágrimas, com orações, com clamores, com campanhas no altar de Deus. Deus é impossível que não venha te responder. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo, não cumprirá? Ele vai cumprir. Mas talvez é a fama, talvez são as bênçãos, que você se distraiu. Deus ele abençoa, Deus ele tem prazer de me abençoar, Deus ele tem prazer de te abençoar. Mas quantas vezes muitas pessoas têm abençoado com uma namorada, com um namorado, com um carro, com um automóvel, com coisas perecíveis, que vai passar e a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Então, por mais simples que seja a situação que venha estar diante dos teus olhos, apresenta a Deus. Senhor, eu vou ali na venda. Senhor Espírito Santo, vem comigo, porque eu não sei o que vai acontecer. Senhor Espírito Santo, me ensina a andar em espírito. Senhor meu Deus, olha, hoje eu tenho uma situação para resolver, me dá vitória. Hoje tem reunião na minha empresa. Me faz ser o destaque, Senhor. Muda a minha história. Tira o meu nome da boca do ímpio, meu Deus. Eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas eu quero mudar. Eu quero uma nova oportunidade. Eu quero avançar. Tira esse opróbrio de cima de mim. É isso que Deus ele quer fazer na sua vida. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, usaram
de estratagema, de malícia. Presta atenção no que eles fizeram. E foram, olha o sentimento aí, ó. E foram e se fingiram embaixadores, pessoas importantes, e levaram sacos velhos, olha só, sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, recuperados, danificados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Eles falaram o quê? Vamos usar do sentimento. Sentimento de miséria, sentimento de pobreza. E é isso que o diabo, ele faz na sua vida, ele quer fazer na minha vida. Ele quer usar o quê? O sentimento. Nós não podemos se deixar levar pelo sentimento, meu irmão. Eu costumo dizer e eu peço nas minhas orações para Deus, meu Pai, arranca do meu coração todo sentimento humano, porque não serve para nada, não presta, só serve para atrapalhar, é verdade. O homem de Deus, a mulher de Deus que é muito sentimental, meu irmão, não pode ser repreendido, não pode escutar uma palavra um pouco mais forte que está se derretendo. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz que o pai repreende o filho que o ama. O pai repreende o filho que o ama. Então quer dizer que o pai só pode repreender o filho, porque o bastardo e o escravo não tem repreensão, porque já é escravo e já está preso nos seus próprios delitos. Agora o filho não. O filho tem parte na herança. O pai tem um afeto especial pelo filho para chamar a atenção, porque o pai quer que o filho se posicione e permaneça no caminho que vai levar para a vitória, que vai levar para a vida, que vai levar para a conquista. E é isso aqui, ó, que eles se esqueceram. Eles se acharam autossuficientes. Eles olharam para aquele povo e disseram assim: esse povo é miserável. Esse povo não tem força nem para levantar uma espada. Olha a situação desse povo. Sabe aquelas pessoas que, olha, talvez já disseram isso de você, falaram assim para você: ó, esse aí é um zero à esquerda, esse aí é um zé ninguém, esse aí nunca vai ser nada na vida. Te olharam com olhar de deboche, com olhar de desfeito, desfazendo de você. Nem entrar na tua casa entram. Mas quando Deus resolve, meu irmão, mudar a tua história, fica todo mundo ligando para você. O dia que Deus entrar na tua vida e mudar a tua história, aquele que dizia para você que você era um zero à esquerda, que você não ia servir para nada, é aquele que vai querer estar do teu lado na sua mesa. É a mesa preparada do Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E Deus, Ele é especialista para mudar situações. Para Deus, não importa se hoje está nublado, se está de noite, se está chovendo pedra. Para Deus não importa nada. Para Deus não importa se a porta está aberta, se a porta se encontra fechada. Quando Ele quer agir, Ele age. E é isso que Ele vai fazer na tua vida a partir do momento que você tirar o sentimento. Deus, Ele traz uma palavra revelada. Tira o que é velho para que eu venha fazer o novo.
Pois eu não posso fazer o que eu quero enquanto você não tirar o que é velho. Tira uma fé velha, tira a amizade velha se for necessário, tira tudo que é velho, tira tudo aquilo que te traz um baixo astral. Tem pessoa, meu irmão, que se lamenta até o dia de hoje, relembrando músicas do passado, aquelas músicas bem melancólicas. Para ela parece que é um calmante e cada vez se deprime mais. Sentimento. E eles olharam então para os gibeonitas. Os gibeonitas armaram um laço, uma estratégia, uma cilada, uma armadilha. E o povo de Deus, que era para estar na direção do discernimento, que era para estar na visão de Deus, estava cego, porque não tinha mais o que? A armadura. Meu irmão, quando eu deixo o mal tirar a minha armadura, vamos lá de novo, Lucas capítulo 11, versículo 21 ao 23, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa e fica em segurança todos os seus bens. Está bem armado, está armado da palavra, está armado do jejum, da oração, da ousadia, do espírito de intrepidez, de determinação, de coragem, de valentia. Pode estar desmoronando o mundo do lado dela, mas ela fala: não, eu estou na fé e não no sentimento. Mas sobrevindo, porém, um mais valente, que é o diabo, e ele vai se tornar mais valente do que você, se você deixar ele tirar o quê? A sua armadura. E ele tirando a armadura da fé, lá de Efésios capítulo 6, o que acontece? A pessoa vai ter os olhos vazados, como vazaram o quê? Os olhos de Sansão, que se deixou levar. Se deixou levar. Então seus olhos foram vazados e ali ele estava como bobo da corte diante dos seus inimigos. E é isso que o mal quer fazer na sua vida, que você venha a ser um bobo da corte diante dele. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava, a fé. Meu irmão, a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida, que nos mantém de pé, é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que te faz crer que Deus existe? O que faz você acreditar que o Senhor Jesus, que Deus enviou o Senhor Jesus, ele padeceu, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia e hoje se encontra sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que te motiva a acreditar nisso? É a fé. E nós somos salvos o quê? Através da fé. Mas nós não somos pecadores? Sim, somos pecadores, mas não vivemos no pecado. O que me faz acreditar da minha salvação, o que me faz acreditar que o meu nome está escrito no livro da vida, são apenas umas palavras? Não, porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito que vivificou o meu Senhor e Salvador Jesus, ele testifica no meu coração que a sua palavra é viva, que a sua palavra é verdadeira. Pão bolorento, sandálias velhas, roupa remendada. Foi desse jeito que eles vieram ao caminho, se mostrando frágil, se mostrando descuidado, se mostrando como um coitadinho. Foge dele. Foge dela, desconfia, apresenta a Deus. Deus, ele te deu o dom de discernimento, foi o que faltou aqui, ó. Dom de discernimento espiritual. Talvez você está para fechar um grande negócio, mas é uma cilada.
Talvez vai ser o pior negócio da sua vida. Talvez estão minando o seu coração para que você venda o imóvel, que aparentemente, para eles, para os outros não vale nada, mas Deus ele quer fazer desse seu imóvel, que a olhos humanos não vale nada, coisa muito grande para a glória de Deus. Vamos dar sequência, senão não vou sair desse versículo hoje. Versículo 6. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal. Eles disseram a ele e aos homens de Israel, as pessoas que estavam do lado dele. Lembra quando eu falei? O problema não são os seus empregados. O problema é quem está dirigindo junto com você. Os seus gestores, a sua liderança episcopal, eclesiástica. Talvez o mal está na liderança. É a liderança. Talvez os serventes, os obreiros são bons, mas a liderança vai mal. E os médicos dizem, a ciência diz, mente sã, corpo são. Se você pensa, aquilo que você pensa, você atrai. Aquilo que você respeita no mundo espiritual, você transfere para a sua vida. É dessa forma. Se eu penso e vivo que em meio à guerra eu vou ter vitória, Deus vai me dar vitória. Agora, se eu trazer para o meu coração que essa situação não tem jeito, que esse momento é crítico, que eu vou perecer, infelizmente, você vai perecer. Ou alguém se levante para estar à frente e tomar posse dessa luta e mostrar para você que existe um Deus que pode mudar essa situação. Mas é com você que Deus conta. É você que Deus levantou. O escolhido foi você. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante. Olha a conversa mole. Fazei, pois, agora aliança conosco. O que mais o diabo quer fazer com você é aliança. Aliança com o pecado. Aliança com coisas que não vão trazer proveito, com coisas ilegais, com coisas que vão envergonhar o nome de Deus na sua vida. São várias as alianças. Mas ele quer fazer aliança. E se eu deixar, ele faz aliança comigo. Uma vez você aliançado com o mal, sabe o que acontece? Nós somos livres. A palavra de Deus, ela diz que o véu, ele foi rasgado do alto a baixo. O próprio Deus rasgou o véu que nos separava. O véu que separava, agora não separa mais. Não tem esse hino lindo e maravilhoso? Então hoje nós temos livre acesso a Deus. Através do quê? Através da fé. Então hoje, esse véu já não mais o quê? Nos separa de Deus. Porém, nós temos que ter a confiança, uma aliança com Ele. E quando nós fazemos uma aliança com o mal, nós que somos livres, porque hoje nós temos livre acesso, é a mesma coisa do mal pegar você e colocar uma algema no seu braço, na mão direita, e outra algema na mão esquerda, uma algema no pé direito, uma algema no pé esquerdo, e uma corrente no seu pescoço e puxar você. Agora, quem manda é eu. Vai para a direita, fulano vai para a direita. Vai para a esquerda, fulano vai para a esquerda. Ei, para aí. Isso, vai mais um pouco.
ele que vai dominar a sua vida. Por quê? Porque você fez uma aliança com o mal. E o diabo, sabendo dessa situação, sabendo de que Deus, ele é com o povo de Israel, e daqui a pouco nós vamos chegar a isso. Lembra que eu falei? Deus é contigo. Daqui a pouco nós iremos chegar nesse detalhe. Mas nós iremos agora adiantar um pouco aqui a leitura da palavra. Chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. Versículo 7. E os homens de Israel responderam aos heveus. Ainda tiveram alguns que responderam assim, ó: porventura habitais no meio de nós? Em outras palavras, vocês são um dos nossos, para que nós venhamos ter aliança contigo? Uma meia dúzia ainda se levantou. Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Se você, Josué, fazer aliança conosco, nós seremos seus escravos. Nós iremos fazer o que você manda. Você está vendo como que é a astúcia do diabo? Olha só. Olha só. Desconfia daquilo que vem muito fácil. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Mas não era para ter mandado batedores para seguir os rastros, para seguir a caminhada. Qual é a tua procedência? Quem é você? Não é qualquer um que vai chegar na tua igreja e você vai colocar no púlpito da tua igreja e vai falar: toma lá o microfone e vai pregando. Não é assim. Não é qualquer pessoa que chega no departamento da tua empresa, ela passa lá, mas você vai puxar o DVC dela, você vai ver se ela tem passagem na polícia, você vai averiguar a sua vida. Não é assim, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas Josué, nós aprendemos aqui o descuido na nossa vida. Nós aprendemos aqui que nós não podemos nos descuidar de nada. Por mais simples que seja, nós temos que ter cuidado. De onde vindes? Responderam-lhe: teu servo. Olha só essa ideia, olha. Teus servos vieram de uma terra muito distante. Por causa do nome do Senhor teu Deus. E ainda mentiram. Porquanto ouvimos a sua fama. Olha, eles mesmos disseram. E tudo quanto fez no Egito. Mentira não era, né? Sempre o diabo também vai usar a palavra de Deus para tentar te convencer. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, e torno a repetir, que tem discernimento, não se deixa enganar. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estava em Astarote, pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, bajulando, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Aí eles vão entrar num argumento para dar continuidade ao sentimento emocional. E Josué se deixou levar juntamente com seus súditos. Foram levados ao engano da sedução do sentimento. Olha só, estado de miséria que eles colocaram diante de Josué. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas. Ô Josué, quando nós saímos de viagem, ainda estava fresco. No dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. Quer dizer,
Em outras palavras, nós viemos de muito longe e estamos muito cansados. Mas nós viemos aqui com um propósito de não sermos destruídos para sermos seus escravos. E esses odres eram novos quando os enchemos de vinho. Ei-los aqui já rotos, desgastados, rachados. E estas nossas vestes, essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas, olha só, Josué capítulo 9, versículo 14. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhe paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento diante do Deus vivo. Não está aqui escrito diante do Deus vivo, mas eles fizeram um juramento com o nome de Deus. Aqui o erro. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Lembra quando eu falei para você, mas fulano não é de Deus? Josué não era de Deus? Era de Deus, assim como você é de Deus, assim como eu sou de Deus. Mas quando a minha vontade, quando eu não peço conselho a Deus, nem tudo o que eu vou fazer, se não estiver em conformidade à vontade de Deus, Deus ele vai assinar embaixo. Deus é comigo, mas Ele não vai estar comigo se o meu propósito não estiver em conformidade ao seu querer. Porque eles não consultaram a Deus, então eles foram o quê? Enganados. E quantas são as pessoas que são de Deus? É homem de Deus, é mulher de Deus, ora, jejua, clama, sobe monte, desce monte, faz vigília, porém olha por uma situação e fala, isso aí é coisa pequena. Em outras palavras, eu não preciso da ajuda de Deus, eu mesmo vou resolver isso aí. Isso aí eu mesmo posso resolver. É onde quebra a cara. É onde quebra a cara. Vou te dar um exemplo. Vou te contar uma história, melhor dizendo. Em uma certa ocasião tinha um rapaz, servo de Deus, homem de Deus, que tomava conta de um trabalho eclesiástico em um certo bairro de uma cidade. Porém ali, naquela cidade onde ele estava, no horário do culto, sempre um jovem colocava o automóvel e abria as portas em direção ao lugar de oração, a casa de oração. E um volume muito alto, incomodando o jovem homem de Deus a realizar o culto para as pessoas que ali adentravam. Porém, esse jovem recebeu um conselho. Ei, o senhor já ligou para as autoridades e as autoridades não resolveram? Por que o senhor não vai lá embaixo no final da rua? Você está me entendendo muito bem, né? Quem é que fica no final da rua? Pede lá ajuda para o povo do final da rua, que o povo do final da rua vai resolver. Numa situação dessa, o homem de Deus, ele deve pedir ajuda para o povo que mora no final da rua, que domina o final da rua, trazendo discórdia, ruína, fracasso, com as suas mercadorias malignas, trazem destruição para o seu lar, separação dentro de casa,
levam pessoas ao suicídio, morte, aqueles que pegam a mercadoria e não pagam, eles matam. Será que esse é o caminho que Deus quer para a pessoa que é de Deus? Só para que você venha entender. Então são conselhos que talvez você tenha tomado e você botou em prática, e hoje você se encontra nessa situação que você está. Você, mulher de Deus que está dentro da igreja, vai tomar conselho com pessoa que não vive a mesma fé do que você. Pessoa que talvez já está no 3º relacionamento e você está passando uma situação difícil, de vez de orar, botar o joelho, chamar o companheiro, chamar a companheira, não. Vai no melhor amigo, na melhor amiga, entre aspas, deixando Jesus de lado. E ela vai te dar um conselho, faz como eu, separa. E muitos separaram. E hoje estão arrependidos e hoje estão arrependidas, porque perderam aquilo que Deus deu. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Meu irmão, quando falta comunhão, falta discernimento. Quando não tem direção de Deus, o mal, ele adquire território. Ele invade a sua vida. Ele invade a nossa vida. Mas não foi assim que aconteceu no livro de Êxodo, capítulo 36, no versículo 15, a qual Josué estava lá. Em uma certa situação, nesse capítulo 33, Deus ele resolve destruir o povo de Deus. E Moisés, então, ele faz uma intercessão. E chegando aqui no livro do Êxodo, no capítulo 33, no versículo 15, Moisés ele diz assim, ó: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Ele diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não quero ir para lugar nenhum. Isso significa o quê? Dependência de Deus. Você tem que depender de Deus em todos os momentos e circunstâncias da sua vida. Outro que dependeu de Deus, Davi, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando e alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato os alcançará, e tudo libertarás. Você está vendo, meu irmão, minha irmã, quando você pede o conselho de Deus, a direção de Deus, mesmo que Deus ele fala não para você, mas vai ser a melhor resposta que você precisa ouvir nesse momento. Mas quando você é levado ao sentimento do seu coração e quer fazer a sua própria vontade, quando nós queremos fazer a nossa própria vontade, Deus falando, não faz isso, não abre esse ministério, não faz, você fala, não, eu vou abrir, porque eu tenho dinheiro, eu tenho recurso, eu tenho dizimistas, eu tenho e esquece do eu maior, que é o grande eu sou, você vai quebrar a cara. Então espera, ora e pede a direção para Deus. E você vai ter o quê? Um final feliz. Porque depois que os Gebionitas fizeram aliança com o povo de Israel, e uma vez eles fazendo essa aliança, eles juraram por Deus, Josué já não pôde mais destruí-los.
Josué já não pôde mais matá-los por causa da aliança. E essa situação lá na frente vai ter uma situação tão desastrosa, porque Saul, ele vai quebrar a aliança que Josué fez e vai acarretar uma consequência tão grave, a qual Davi, que não tinha nada a ver com a história, foi afetado. Então, o que Deus ele quer dizer aqui, que às vezes, por a gente não pedir conselho a Deus, nós vamos fazer algo que nesse momento parece que é favorável, mas lá na frente vai trazer consequências para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos entes queridos. Você consegue compreender isso? E qual é a maneira para que isso venha a cessar? Isto nós estaremos falando na parte 2 desta palavra, que tem o título, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 21, que Deus ele nos deu o tema, a aliança violada por Saul e a sua consequência. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade com a parte 2 desta palavra, a aliança violada por Saul e a sua consequência. Um forte abraço desse amigo que vos ama, Pastor Marcelo, o amigo do povo. Glorifica ao Senhor. Transformas. Quando eu oro, tu me mudas. Então eu vou orar. Quando eu oro, tu falas. Quando eu oro, tu abres por mim. Quando eu oro, tu passas por mim. Quando eu oro, tu abres os céus e mostras o
porque quando eu oro, eu vou buscar. Não pare, eu vou louvar. Oh, porque quando eu louvo, tudo se revela sobre. O pensamento cria, o desejo atrai, mas só a fé realiza os sonhos. Este é o programa Tempo de Vitória, com o pastor Marcelo, o amigo do povo.